Olá, queridanas e queridões, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar uma tag, né? O pessoal gostou muito da forma como é gravada a tag, né? É bem mais dinâmica do que aqueles longos papos. Então, hoje, como tá aí o título, a tag Voo de Papel. Lógico que eu vou estar fazendo a tag voltada para o artesanato, para o ofício que eu abracei, que é o de encardinadora, né? E então eu vou falar um pouco voltado para a encardenação. Então, se você quiser assistir e saber um pouco mais sobre o que é essa tag voo de papel, é só continuar assistindo o vídeo. Então, vamos lá. Essa tag fui eu que criei, tá? Em cima de perguntas que o pessoal faz para mim, né? São perguntas pertinentes no caso que é a incardinação. Então, é uma tag que eu criei, tá? Então, se você quiser também responder, né, o profissional que trabalha com isso, se também quiser brincar, responder essa tag, fique à vontade. Só peço para que marque ali, né, que é hashtag MMCrafts, para que eu possa também assistir, para que eu também possa me divertir e ver as opiniões, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Cartolina, Canson ou Color Plus? Né? Então, nessa pergunta, as pessoas se dirigem à parte da guarda, parte interna dos cadernos, dos livros, né? O que eu prefiro? Qual dos três? Bom, nós estamos falando em gramatura especificamente, tá? Então, esses três, eles têm a gramatura acima de 150, então o pessoal costuma usar muito nas guardas. Destacando o Canson e o Color Plus, a gente está falando em marcas, tá? Geralmente eu uso as duas. Eu não costumo usar a cartolina, tá? É uma opção minha, não que eu siga a regra, mas é uma opção minha, eu não gosto, acho muito fina, o acabamento não fica legal, pelo menos para mim, tá? Então a cartolina eu descarto sempre. A não ser que seja assim, eu tenho um pedacinho e eu vou fazer um bloquinho para mim de rascunho, essas coisas, aí até ela pode ir como acabamento, mas para venda, para presentear, eu não uso a cartolina, tá? Aí a gente fica com as duas marcas, que é a Canson e a Color Plus. O que elas têm em comum, que eu gosto muito, é que a massa do papel é tingida. Então, quando você corta com estilete, ou quando você rasga, permanece a cor do papel, não fica aquela linha branca, né, mostrando que a massa do papel é branca, não fica, não cria esse efeito, né? Então, tanto a Canson quanto o Color Plus, ou Canson, né, ou Color Plus, eles têm a massa tingida, tá? Então, eu gosto muito dos dois. Quando eu uso cada um, tá? O Canson eu uso mais quando eu vou fazer um trabalho que o cliente exige que tudo seja livre de ácido, que tenha um pH neutro, que eles querem uma durabilidade maior do projeto, do produto. Então, eu costumo usar o Canson porque até onde eu sei, ele é livre de ácido, tá? Então, eu dou preferência para o Canson. Para fazer, como que fala? Miolo de álbuns, né? Eu dou preferência para o Canson. Quando é para fazer um caderno que eu vou colocar as divisórias coloridas, ou o miolo mesmo vai ser colorido, mas é um caderno, um livro descartável, assim, é mais para as crianças, ou até mesmo para os adultos rascunharem algumas coisas, aí eu gosto de usar a Color Plus, tá? Então eu intercalo o uso dos dois mediante os trabalhos, né, que eu vou fazer. Então, eu fico com os dois, com o Color Plus e com o Canson, tá? Papel arroz ou papel de gramatura 120? Bom, nesse quesito aí, nessa pergunta, na verdade está embutida o lance da laminação, né?
Para quem não sabe, a laminação é você colar o tecido sobre um papel para que ele tenha mais, que ele seja mais encorpado, você consiga trabalhar melhor com o tecido, tá? É também usado para quando o tecido é muito claro e você vai trabalhar com o papelão cinza e o cinza do papelão não interfira na cor do tecido. Então aí você lamina no tecido, no papel branco, para que permaneça a cor do tecido, né, o tom claro, tá? Bom, por que que falaram papel arroz e de 120 de gramatura? Eu, Marcela, já fiz a experiência de laminar o tecido no papel arroz. Eu achei maravilhoso, tá? Eu achei assim, porque o tecido fica com cara de tecido mesmo, né? Mas ele fica mais encorpado. O papel arroz você também encontra em gramaturas diferentes. Eu fiz com o mais fininho, apesar de eu ter o mais grossinho aqui, eu ainda não usei para laminação. Por quê? Porque eu não sou fã de laminação. Eu não, quando eu aprendi encadernação, eu não aprendi a laminar o tecido, eu não aprendi dessa forma. Então, quando a gente pega um costume, é difícil a gente abandonar. Eu só faço a laminação quando o papelão que eu estou usando não é revestido de papel branco, então eu faço a laminação no caso, no papel de 120 de gramatura, para que, como eu falei no comecinho, para que não interfira na cor, né? Então é só nesses casos que eu faço mesmo a laminação. Ou quando o papel é mais fino e eu preciso, né, dar uma encorpada, né, um reforço na capa, aí eu acabo fazendo a laminação. Mas eu não sou adepta, tá? Não que eu ache errado, mas é que, como eu falei, quando a gente aprende de um jeito, é difícil a gente mudar, né? Então, eu não tenho essa, não é mania, mas eu não tenho eu não tenho essa necessidade de laminar, tá? Os meus cadernos, eles têm a qualidade, mas sem a laminação. Porém, se eu preciso laminar, como eu falei, eu gostei muito da experiência que eu tive com papel arroz, e eu prefiro, mas assim, não é que eu prefiro, entre um e outro, pelo custo-benefício, eu fico com o de 120, né, o papel de 120 de gramatura. Não gosto de laminar no 180, eu acho que fica muito grosso, né, trabalhar e fica difícil para você fazer o acabamento. Enfim, eu não gosto de trabalhar com de 180, eu gosto de trabalhar com 120, tá? Uso os dois, dependendo também do cliente e do projeto, tá? Pólen ou sulfite? Nesse caso, o pessoal quer saber sobre o miolo, né? O que eu prefiro fazer? Se é com papel pólen, que é um papel específico, né? Um papel que custa caro, e o sulfite. Bom, eu uso muito, muito, muito mesmo o sulfite, tanto branco quanto reciclado. Eu falo sulfite, mas é o papel de 75 de gramatura, tá? Eu gosto muito de usar nos miolos, até porque o meu público-alvo é um público que aceita bem essa, como que fala? Esse material, tá? O pólen, para quem não sabe, é um papel meio amareladinho. Ele neutraliza a ação da luz, da luminosidade aos olhos, tá? Então, quando a luz bate no papel branco, ela tende a refletir para os seus olhos, isso cansa a vista, principalmente se você está trabalhando à noite. Então, o papel pólen, ele neutraliza esse contato da luminosidade com os olhos, tá? Então, algumas pessoas preferem, não por ele ser amarelinho, mas por ele ter esse benefício, né, para as pessoas, assim, para quem usa, tá? Então, o pólen e o sulfite. Eu uso muito mais o sulfite, como eu falei, reciclado ou branquinho, muito mais nos meus miolos do que o pólen. Eu volto a dizer, o pólen é um material, como os outros que eu citei acima, que eu vou usar em momentos, assim, trabalhos específicos. Já o sulfite, para mim, ele é suficiente, tá? Duplex, triplex ou cartão? Bom, essa perguntinha, ela está relacionada à guarda dos cadernos, tá?
Então, o pessoal pergunta muito para mim como eu gosto de fazer quando a capa ela é individual, tá? Eu falo individual, mas é quando ela é assim, separada, tá? A lombada é aberta, então ela é separadinha. Então, o pessoal pergunta qual que eu gosto de usar para fazer esse acabamento aqui. Eu gosto de usar muito esse aqui, com certeza eu usei, é o duplex, tá? Ao contrário do que ensinam e do que eu aprendi, que a gente faz com papel cartão, eu prefiro usar o duplex, ok? Então, é o que eu mais uso. Nesse acabamento, no acabamento da guarda, tá? Se for na cartonagem, é claro que eu vou usar o papel cartão, ok? Apesar de poder usar o triplex, o duplex também na cartonagem, mas aí eu já uso mais o papel cartão mesmo, tá? Qual é a gramatura que você mais usa em seus trabalhos? Gramatura. Se for contar pelos miolos, claro que é 75, que é o do sulfite, né? Agora, se for por eu ter um armário arquivado ali, né, ter no meu estoque, arquivado no meu estoque, é a de gramatura 180. Por quê? A 180, eu como trabalho também com scrap, né, híbrido, né, imprimo os papéis, e então eu uso mais o de 180 para imprimir, né, então a gramatura que eu mais tenho aqui em casa de papel é a de 180, tá? Vamos lá, sexta perguntinha. Tecido laminado na guarda ou papel? Bom, aí tanto faz, né? Tanto para esse tipo de acabamento de caderno, né? Como pro de lombada. Esse né? Aqui com a lombada quadrada, eu usei papel, tá? E esse, como vocês viram, eu usei tecido no duplex, tá? Então, depende do trabalho. Assim, o tecido laminado mesmo, no papel 120, para fazer a guarda, é muito raro eu usar, né? Ou eu uso mais o papel, ou eu uso mais o duplex revestido com tecido, tá? Sétima pergunta. Papel marmorizado, jato de tinta ou a laser? Bom, esse tipo de papel a gente pode trabalhar tanto no revestimento como também na guarda. O papel marmorizado, eu, Marcela, nunca trabalhei com ele, o artesanal, tá? Eu nunca trabalhei com ele. Na verdade, eu navego muito em lojas específicas de encarnação e eu não achei o papel que me fizesse, não vou comprar, tá? Mas como professora, eu preciso conhecer material para que eu possa fazer uma resenha para os meus alunos. Então, provavelmente para a semana que vem deve estar chegando papéis memorizados, tanto para colocar na loja como para uso próprio. E aí eu vou ter vou fazer uma resenha melhor sobre ele. Mas pelo que eu vejo no livro que eu tenho, ele é ótimo para trabalhar, né, na guarda, principalmente. A jato de tinta ou a laser? Bom, esse laser eu vou considerar tanto os que são impressos na impressora laser, como aqueles que a gente compra em papelarias, né? Por exemplo, papel de scrap, papel indiano, papel japonês, né? Eu vou jogar esses tipos de papéis nessa categoria que colocaram aqui, que é o laser. Papéis indianos, japoneses e de scrap, eu gosto de usar. Apesar que eu uso muito pouco, né? Eu fiz uma compra de papéis indianos numa loja nacional aí. Nossa, gente, eu não sei se foi o meu gosto, eu não sei se a imagem era uma e chegou outra para mim, mas até agora tem 2 anos que eles estão ali arquivados no meu armário que eu não consigo usar. Estocados no meu armário eu não consigo usar, preciso usar. Mas eu não gostei da estampa, enfim. Mas eu vou acabar usando uma hora. E
eu uso. Papel de scrap tem papéis aí de 4, 5 anos atrás. Não consigo usar, né? Apesar de poder fazer guardas diferentes, né? Para não rasgar e tal. Fazer com tecido, com papel de revestimento, mas eu não consigo colocar ainda o papel de scrap dentro da encardenação, tá? Coloco na cartonagem, mas na encardenação ainda sou um pouco resistente. Mas aí eu venho naquela parte contraditória, porque eu tenho vários cadernos e que eu fiz com papéis digitais, ou seja, papéis que eu imprimi na jato de tinta. Como eu falei, é o material que eu mais trabalho, né? Com scrap híbrido. Então, são papéis de scrap digital, kits de scrap digital, que eu acabo imprimindo e trabalhando de forma artesanal. E eu já uso esses cadernos, assim, esses papéis a jato de tinta nos meus cadernos. Então, é meio contraditório, né? Talvez eu não use papel de scrap por dó, né? O papel de kit digital tem vários, posso imprimir várias vezes. Agora, o scrap artesanal eu usei e acabou, né? Talvez seja essa a minha relutância em usar. Mas, com certeza, o papel que eu mais uso é o a jato de tinta, que são os papéis que eu crio, ou papéis dos kits digitais, que eu acabo imprimindo, tá? E a última perguntinha é: livre de ácido ou tanto faz? Né? O material que eu uso na encardenação, se eles são livres de ácido ou tanto faz. Gente, por mais que eu seja chata em grupos de discussão, em textos que eu escrevo, ou vídeos que eu já gravei, por mais exigente, chata que eu seja em relação a produtos livres de ácido, na verdade, para mim, tanto faz, tá? É o que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos. É que eu chamo sempre a atenção dos meus alunos. Eu prezo pela qualidade do trabalho. Hoje a gente tem uma gama muito grande de materiais a serem usados na encardenação, na cartonagem, no scrap. No caso da encardenação, eu costumo ser ortodoxa, ou seja, eu costumo usar muito a palavra ortodoxa com os meus alunos. Eu quero dizer assim, eu exijo muito que eles aprendam aquilo que é próximo ao correto, ao certo, né? Na encadernação clássica, tradicional. Por que eu faço isso? Né? Eu sempre estou chamando a atenção deles para materiais próprios para encadernação. Porque eu acho mais fácil você aprender da forma correta e amanhã fazer a parte alternativa ou usar o tanto faz, do que você aprender com tanto faz e ser forçado a conhecer o que é certo, né? Então, eu prefiro ensinar o certo para amanhã para meus alunos serem ousados, né? Como eu falei lá no começo do vídeo, né, na segunda questão, eu tenho uma certa resistência em laminar os tecidos para eu trabalhar com eles na encardenação. Por quê? É aquilo que eu falei. Eu comecei a encardenação me aventurando. Eu não me interessei pela encardenação para trabalhar com ela, né? Então eu aprendi sozinha e eu não fui condicionada a laminar tecidos, até porque os passo a passos que tinha na época na internet, né, os vídeos, não falavam em laminação. Então eu não fui condicionada a laminar, né? Então eu tenho essa resistência. Talvez se eu tivesse aprendido já laminando o tecido, talvez fosse mais fácil para mim hoje. Tanto é que as minhas aulas, eu não falo da laminação, né? Eu explico o que eu falo que há essa possibilidade, mas eu não emprego nas minhas aulas, né? Eu não aplico nas minhas aulas. Então, por isso eu gosto, assim, com os meus alunos exigir, não que eu exija que eles laminem o tecido, né? É o exemplo que eu dei. Mas eu ensino que existe a laminação, postei no grupo de estudo
como se faz, né? Uma profissional ensinando como que faz. E, enfim, fica a critério deles. Mas eu ensino, eu mostro, eu apresento para eles o que é certo, né? E eles optam se fazem ou não. Mas eu exijo isso sim, eu exijo determinadas aulas, eu exijo que façam a guarda de tal forma, que refaçam a costura, que aprendam os nomes, que aprendam os termos, que saibam os materiais que nós temos no mercado, qual a finalidade de cada material, para que trabalhos, em quais, melhor dizendo, em quais trabalhos você vai usar determinados materiais. Eu faço questão deles aprenderem, porque eu também estou aprendendo, né? Eu não sou expert no assunto, mas a partir do momento que eu me propus a ensinar, eu tenho que estudar. Por isso que eu falo que o nosso grupo é um grupo de estudo, porque eu aprendo ensinando, né? E eles aprendem comigo também. Então eu acho interessante e eu procuro ensinar aquilo que é certo e correto para que se amanhã eles resolverem se profissionalizar ou fazerem outros cursos com outros profissionais, eles não fiquem com cara de ué, né? Eu não aprendi isso. Ué, nunca ouvi falar disso e eu fiz aula com a Mamoreira. Ué, né? Aquela cara de ué. Então, eu procuro sempre abordar assuntos relacionados à encadernação, à cartonagem, de uma forma bem próxima ao que eles vão ouvir em outras aulas ou até mesmo no curso profissionalizante, tá? Um curso mais específico dentro daquilo que eles optaram, tá ok? Mas entre ácido e tanto faz, hoje eu equilibro. Volto lá em cima nas outras questões. Depende do projeto, né? Tanto faz se vão jogar amanhã fora ou livre de ácido se querem guardar por um longo período, tá ok? Bom, gente, essa foi a tag voo de papel. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha esclarecido um pouquinho vocês aí, né? Tirado algumas dúvidas. Se vocês gostaram, deu ok aí, né? Dê a curtidinha, joinha. Divulguem o vídeo para outros profissionais, para outras pessoas, né? Outros aprendizes, que de repente pode estar ajudando eles também. Quem quiser responder a tag, não esquece de, né? Hashtag mmcraftscrafts para eu poder assistir também. E é isso, né? Sugestões de tags também são bem-vindas, se vocês quiserem, como aconteceu com essa tag, se vocês quiserem é só mandar, né, a ideia, o tema que eu acabo desenvolvendo a tag, tá bom? Beijo aqui, Tasmil. Tchau!